Olá, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a consciência ecológica. Bem, como sabemos, a sociedade ao longo do tempo vem alterando a biosfera por meio da exploração dos recursos da natureza e da sua alta industrialização. Para o capitalismo, a única função da natureza é promover recursos, então acaba que vai explorando cada vez mais os recursos que temos, que é limitado, sem pensarmos nessas consequências. Esses impactos eles são gigantescos e afetam em questões ambientais, pois vai ocorrer o desaparecimento de habitats essenciais para a fauna e a flora, pois as florestas estão sendo desmatadas para que a madeira vá para as indústrias de móveis e etc. E também ocorre, infelizmente, a extinção de espécies, pois quando o habitat dessas espécies é destruído, elas migram para outros lugares, ou pelo menos tentam, e acabam morrendo nessa missão. Também atingem as questões econômicas, porque 33% do solo do planeta está degradado em níveis de moderado a alto, segundo o relatório da ONU. E se continuar nesse ritmo, a erosão do solo fértil vai aumentar cada vez mais e o preço dos produtos agrícolas vão, obviamente, disparar. Isso vai afetar no bolso do consumidor. E também na questão da saúde, porque com o desmatamento haverá menos o ciclo do carbono, né? Que a gente sabe que as árvores captam o carbono nesse ciclo. Então, o ar automaticamente vai estar mais poluído, afetando nossa respiração. Que nesses tempos de pandemia vemos que a respiração é muito importante, porque às vezes esquecemos do quanto ela é necessária ter a respiração de um bom ar, um ar puro e limpo para nossos pulmões. E entre outros elementos contraditórios, o capitalismo e o meio ambiente precisam de ajustes urgentes para equilibrarmos, senão nós estaremos caminhando para o fim da nossa sociedade. Não é de hoje que ocorre esse exploramento dos recursos da natureza e surgiu um grupo que pensasse ecologicamente na década de 60, a contracultura hippie, e marca a ampliação desses debates, né, que sai do âmbito acadêmico e vão atingir a opinião pública, não vão se restringir só ao grupo hippie. Foi de grande importância esse grupo, pois eles começaram a pensar como cuidar da natureza, como preservar, e esse pensamento foi disseminado no mundo inteiro. Esse grupo surgiu na década de 60 em meio ao contexto da Guerra do Vietnã. E eles iam às ruas contra o armamento, contra os testes nucleares. Eles eram em favor, do pensamento ecológico, eles eram a favor dos direitos sociais, né, das mulheres, dos homens, dos negros, enfim, das minorias que não tinham tanta representatividade. E esse ideário contracultural, ele trouxe um questionamento, né, principalmente das pessoas mais jovens, pois eles eram contra o modelo do capitalismo vigente, né, principalmente nos Estados Unidos, que incentivava as pessoas a consumir cada vez mais, comprar muitas roupas de marca. Então, eles iam contra isso, eles eram uma coisa mais ligada até ao socialismo. Então, eles sempre pregavam para as pessoas não serem consumistas, pois com o consumismo se produzia muito lixo. E isso acabaria também afetando o meio ambiente, o planeta. Hoje em dia, muitas pessoas também pensam ecologicamente, não só os que são hips, pois esse pensamento foi difundido de uma maneira tão grande que hoje as empresas buscam fontes alternativas de um plástico reciclável, produzir embalagens com plástico recheado de oceanos. Então, o pensamento do grupo hippie contribuiu muito para que hoje as empresas também pensassem numa produção mais leve que agredisse menos a natureza. Por exemplo, hoje as pessoas pensam muito na questão também do jeans, porque, segundo a ONU, um jeans gasta mais ou menos 5.000 litros de água para ser feito. Então, o que que tem a ver? Os hippies que começaram com esse pensamento de não consumir, pois consumir muito, pois ia acabar agredindo o meio ambiente, hoje também tem esse pensamento, pois o consumismo ele vai gerar muito desgaste da natureza, dos recursos, principalmente hídricos. Então, as pessoas estão diminuindo essa compra excessiva que não é necessária, pensando
numa preservação do meio ambiente. A hipótese Gaia, que do grego significa Mãe Terra, divindade que também recebeu o nome de Gea, é uma nova visão de mundo. Diz que a natureza poderá impor limitações à existência da vida humana no planeta. Algumas das limitações podem ser percebidas, como aquecimento global ou efeito estufa, fenômeno que se caracteriza pelo aumento da temperatura média do planeta, provocando assim aumentos dos níveis das águas oceânicas, além de mudanças climáticas com efeitos imprevisíveis. No Brasil, o movimento ambientalista teve início na década de 1950 com ações de grupos ambientalistas e preservacionistas. A União Protetora do Ambiente Natural, a UPAN, foi fundada em 1955 pelo naturalista Henrique Hostler, no Rio Grande do Sul, e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza é criada em 1958 no Rio de Janeiro, concentrando atuações na preservação da fauna e da flora ameaçados de extinção. Na década de 1970, começam a entrar em vigor no Brasil entidades sem fins lucrativos, denominadas Organizações Não Governamentais, as ONGs, como a WWF, que na data de sua criação era uma sigla que significava World Wildlife Fund, que em português se traduz como Fundo Mundial para a Natureza. Mas atualmente, devido ao simbolismo causado pela sigla WWF ao redor do mundo e pelo conhecimento das ações iniciadas em favor da natureza, a entidade é conhecida simplesmente por WWF, não sendo mais traduzida com nenhum significado literal. A primeira ação da entidade no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro em 1971, com o projeto de Programa de Conservação do Mico-Leão Dourado, que é um dos projetos do gênero mais bem-sucedidos do mundo, e a partir da década de 1980 vem auxiliando projetos como o Projeto Tamar e outros pelo Brasil. Em 1971, um grupo de ambientalistas e jornalistas sai do porto de Vancouver, no Canadá, para protestar contra os testes nucleares realizados pelos Estados Unidos. Nasceu o Greenpeace, organização global independente que atua para defender o meio ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos. O Greenpeace é uma organização sem fins lucrativos que não aceita doações do governo ou partidos políticos, e a atitude de seus membros é pautada na não-violência, utilizando-se de métodos criativos de confronto pacífico para chamar a atenção do público para os problemas ambientais. Defendendo a mudança das atitudes individuais pode fazer uma grande diferença para o futuro do planeta. No início da década de 1990, o Greenpeace inicia uma série de ações no Brasil, no sentido de proteger o meio ambiente. Dentre as ações da Greenpeace no Brasil, podemos destacar as campanhas contra a entrada de lixo radioativo no país, proveniente de usinas nucleares de países envolvidos, a investigação sobre a exploração ilegal e predatória de madeira na Amazônia, e o Green Freezer, que foi a campanha contra a troca de utilização de gases por outros que não causam danos na camada de ozônio, e a campanha dos transgênicos, exigindo a prova que os organismos geneticamente modificados não causam danos à saúde humana e nem ao meio ambiente. Uma atitude que pode ser citada como preservação da natureza é se juntar ao veganismo, já que o veganismo também combate o desperdício de água. De acordo com a ONU, essa indústria é responsável pelo consumo de 70% da água disponível, ou seja, a agropecuária. E caso esse consumo fosse reduzido em 10%, seria possível abastecer o dobro da população mundial. Impressionante, né? Esse é um verdadeiro estímulo para adotar o veganismo. Outro estudo que é muito impressionante é a quantidade de água necessária para fazer apenas 1 kg de frango. São necessários 9.900 litros de água para produzir apenas 1 kg de frango, que pode alimentar apenas uma pessoa, enquanto essa mesma quantidade de água poderia ser usada para fazer grãos e alimentar uma quantidade muito maior de pessoas. Apenas uma unidade de hambúrguer também utiliza 2.400 litros de água. Se essas não forem opções viáveis para você, é interessante adotar a Segunda Sem Carne, que é uma iniciativa para reduzir o consumo de carne de maneira não tão drástica na vida da pessoa. Em Ilhéus, um trabalho que pode ser notado é o da GAP, Grupo de Amigos da Praia. É uma organização sem fins lucrativos que, além de promover diversas empresas em várias praias de Ilhéus, também tem vários projetos, dentre eles o atual, que é de arrecadação de tampinhas plásticas descartáveis que serão vendidas para reciclagem, e o valor arrecadado será destinado à castração de animais da ONG Planeta dos Bichos, também daqui de Ilhéus. As tampinhas podem ser destinadas direto na sede deles e em vários outros estabelecimentos comerciais parceiros. Você pode conferir no Instagram deles
Muito interessante esse projeto. Além dos mutirões semanais feitos aos sábados, que também são divulgados na página do Instagram para a limpeza das praias, onde se aceitam voluntários. Para a preservação ambiental, é necessário o despertar da sociedade, pois ela é o agente das questões ambientais. A sociedade como um todo é responsável pelos impactos ambientais causados ao nosso ecossistema, o que é também muito cobrado apenas às grandes empresas. Sim, é claro que são necessários esforços e posicionamentos das mesmas, mas também devemos ser melhor educados para uma melhor consciência ecológica. Para isso, devem ser realizadas conferências e congressos para discutir possíveis soluções, que já acontecem, porém que devem ser feitas com mais frequência e de forma mais aberta para o público. Os problemas ambientais devem ser encarados de forma coletiva, pois somos nós mesmos que os causamos na maioria das vezes. Quando jogamos um lixo na rua, quando não cobramos nossos governantes do descarte correto de lixo e quando incentivamos o consumismo exagerado nosso e de nossos conhecidos. Devemos, principalmente nós, cuidar do meio em que vivemos, pois se ele acabar, não teremos onde morar.